Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. Duelo dos dois jogadores que provavelmente vão estar em primeiro e segundo na votação de MVP. Quem será que leva? Seja bem-vindo ao Papo DR, aí aqui é a análise do Guizão, lembrando que tem a playlist lá da análise do Guizão dentro do nosso canal, né? Outra playlist que tem é do nosso podcast diário, do Papo DR, né? Então vai lá e segue a gente, lembrando que o Papo DR é todo dia aqui, de segunda a sexta. Eu e a Gabriela, a gente vem aqui e comenta o que tem de melhor, principalmente sobre a NBA, mas dos esportes em geral. É claro, playoff agora, a gente vai falar muito mais de NBA. Então já aproveita, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e se puder dar aquela hypada no vídeo, né? Tem um botãozinho aí para você dar uma hypada e aí chega para mais gente, a gente continua produzindo aqui um monte de conteúdo para vocês também, tá? Então vamos começar falando um pouco dessa série, né? O Oklahoma foi o primeiro da temporada regular, da Conferência Oeste e no geral, né? Denver foi quarto. E Denver teve os problemas lá de troca de técnico e tal. Parece que essa questão da saída do técnico do general manager deu uma aliviada no ambiente e o time está jogando mais solto, mais leve. Fizeram uma baita série contra os Clippers, era uma série difícil, né? E chegam com um certo desgaste. Então eles vão ter um dia de descanso entre o jogo 7 e o jogo 1, enquanto o Oklahoma está descansando há 8 dias. Né? Então isso aqui pode ser um fator que pesa e pesa bastante, né? Apenas 17% de vitórias para o time que teve apenas um dia de descanso nesse tipo de situação, enquanto o outro time descansou pelo menos aí uma semana. Né? Mas esse time do Denver é um time experiente, já passou por situações parecidas como essa, já tem um título, enquanto o time do Oklahoma, que é um baita time, a melhor defesa do campeonato, mas ainda precisa passar por essa barreira, precisa vencer esses adversários duros, né? O primeiro adversário, Memphis, não foi tão duro assim, Memphis também passou por problemas durante a temporada regular, mas não foi tão duro assim. Agora Denver já é um adversário muito mais difícil, né? Tanto que na temporada regular, 2 vitórias para um lado, 2 vitórias para o outro, né? Lembrando, o Oklahoma teve 14 derrotas na temporada inteira. 2 foram contra esse Denver Nuggets, né? Uma em casa e uma fora. Né? Então aí a gente vai trazer alguns números aqui para a gente analisar esse duelo, né? Até trazendo já para vocês aqui, o Shai contra o Denver na temporada regular, ele teve aí a sua média de 30 pontos, caiu um pouquinho, tem média de 33, né? Mas principalmente nas bolas de 3, um aproveitamento baixo, de 25%. Quem vai defendê-lo a maior parte do tempo vai ser o Christian Braun. Né? A gente está vendo aqui nos jogos em que eles jogaram, né? O Christian Braun defendeu ele 142 vezes no total. E situações de isolation, que ele fica no 1 contra 1, jogando ali, situação de drible para cá e para lá, foram 21 vezes. O trabalho do Christian Braun foi excelente, porque manteve aí o Shai em 0,73 pontos por posse. Se a gente trouxer para arremesso só de 2 pontos, isso é um aproveitamento de cerca de 36%. É baixo, então é um ótimo trabalho. É claro que o Oklahoma sabe disso também e vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer com que a defesa do Denver seja forçada a trocar. Né? Então vai chamar bloqueio com o Nikola Jokic, vai chamar bloqueio com o Michael Porter Jr., com o homem que está sendo defendido pelo Michael Porter Jr., para que o Shai possa atacar esses dois jogadores que seriam, teoricamente, aí, o ponto fraco defensivo do Denver. Né? Outro ponto que o Oklahoma tem que estar muito atento é a defesa por zona. Denver fez uma defesa por zona que funcionou muito bem, quebrou o ritmo do Los Angeles Clippers na série anterior. Né? Então isso aqui foi um ponto importante. E a gente fala, atacar bem a zona, o que é? Não é só ficar passando lateralzinho, não, né? Eu gosto de chamar que é o jogo de handball. Né? Quando parece que tem a linha de 3 pontos ali, é como se fosse a área do handball, você não pode, parece que não pode avançar. Né? Então quando a bola fica trocando, por mais que o jogador esteja livre, não é um bom arremesso, um arremesso bem construído e a tendência é não acertar, não ter um bom percentual nesse tipo de arremesso quando tem esse tipo de movimentação. Né? O ideal é você colocar a bola no poste baixo, você colocar a bola no poste alto principalmente, que é quando você vai causar uma confusão muito grande na defesa adversária e aí você consegue criar melhores situações de arremesso. Pelo lado de Oklahoma, pelo lado de Denver, né? Claro que a gente tem que falar do Nikola Jokic, né? Que ele
ele tem um percentual pior, ele tem menos pontos por jogo, né? A média dele na temporada 29, contra o Oklahoma 25. Porém, ele melhora a questão de rebote, que vai para 15, tá? E assistências, que vai para 11,5 assistências contra a Oklahoma. Contra o Chet Holmgren, ele teve mais dificuldade, o percentual dele foi baixo, até vou pegar minha colinha aqui, ó, 41% de aproveitamento nessa temporada contra o Chet Holmgren. Porém, contra o Isaiah Hartenstein, que é um especialista defensivo, ele já conseguiu jogar muito melhor, tem um melhor aproveitamento, 10 de 12, o que dá 83% de aproveitamento. A questão é, como vai ser essa defesa de Oklahoma em relação ao Jokic? Eles vão dobrar? Eles não vão? Se dobrar, quem que vai ser o homem que eles vão, teoricamente, deixar livre aqui, né, para esse arremesso, que é um cobertor curto, né? Provavelmente, quando o Russell Westbrook estiver em quadra, eles vão ajudar muito com o homem deles, só que o Russell Westbrook está arremessando para 42% de 3 pontos. Ele vai manter isso? A gente não sabe. O histórico diz que não, tá? Mas o Oklahoma tem que estar atento, que pode ser que ele continue arremessando bem. A seleção de arremesso melhora, você melhora o seu percentual de aproveitamento também. Então você tem que ter essa atenção. E como que vai jogar Oklahoma? Com 2 grandes, com 1 grande? Vai jogar com o Chet Holmgren e a Isaiah Hartenstein juntos? Isso aí você pode correr um certo risco exatamente nessas bolas de 3. Um ponto importantíssimo aqui é que o time do Denver é o que mais corre em contra-ataque, mais faz ponto em contra-ataque, foi assim na temporada regular. Porém, o time de Oklahoma é o que melhor defende esse tipo de situação também. Mas tem que ficar atento. A volta para a defesa, ela começa sempre com, primeiro de tudo, uma boa seleção de arremesso. Depois você fazer uma boa carga no rebote para que, primeiro, você tentar pegar um rebote ofensivo e depois, se o seu adversário pegar, você já está pronto ali para pegar essa bola. E depois você voltar rápido para a defesa. Então, esses são os pontos que Oklahoma tem que estar atento contra esse Denver. E o outro ponto é pontos no garrafão. Por isso que eu estou perguntando, vai jogar com 2 homens grandes, com 1 homem grande? O Denver é o time que mais faz pontos no garrafão. Oklahoma é o time que menos toma ponto no garrafão. Assim como é uma questão que Oklahoma tem que resolver em relação a Denver, Denver também tem que saber que eles vão estar muito congestionados e qual vai ser essa movimentação. Porque, claro, você tem os cortes sem a bola que são importantes. Mas se você ficar muita gente cortando, a hora que você vai ver, você tem 6 jogadores num espaço ali de 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, o que congestiona. É difícil você acertar um arremesso quando tem muita gente assim. Então, talvez Denver usar um pouco menos esses cortes, não pode parar porque senão você foge da característica que é o time, mas você tem que continuar sendo agressivo e dosando esses cortes para não congestionar demais. Tinha mais aqui um ponto que eu tinha que falar, Jamal Murray. Jamal Murray, que é um ponto chave aqui para Denver, quando ele joga contra o Lu Dort, ele tem talvez um dos piores percentuais de acerto, cerca de 34% de aproveitamento, 33,9% de aproveitamento contra o Lu Dort na carreira, em situações de 1 contra 1, em que o Lu Dort é o defensor primário. Da mesmo jeito que nós falamos lá do Christian Braun em relação ao Shea, o Denver vai tentar fazer dessa maneira também, fazer com que o Lu Dort saia da defesa para cima do Jamal Murray. Então, o que é? Talvez ele atacando o Chet Holmgren, fazendo com que o Nikola Jokic venha fazer um bloqueio e tentando forçar essa troca, para que ele possa atacar um homem grande e não o Lu Dort, que é um ótimo defensor. E só a título de curiosidade aqui, foram 18 vezes, Isso aqui tem alguma relevância estatística para duelo? Não, é só uma curiosidade. 18 vezes na história dos playoffs da NBA, o primeiro colocado geral enfrentou o atual MVP. Sabe qual que é o resultado disso? 9 vitórias para cada lado. Então isso também mostra um pouco do que será esse equilíbrio. Essa série aqui eu apostei, é uma aposta extremamente arriscada, porque eu acho que Oklahoma vai vencer, mas vai vencer em 7 jogos. Porém, se chega no 7º jogo, tem um time que tem mais experiência que o outro. E aí pode ser complicado. Então, por favor, coloca aí quem que você acha que ganha e em quantos jogos. E já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu like. E até o próximo vídeo.